Mais uma live aqui no canal. Hoje eu não estou ao vivo, eu gravei essa live porque eu não pude estar ao vivo com vocês, mas eu tenho esse compromisso de toda terça-feira às 20 horas entregar um conteúdo aqui no canal. E hoje eu vou falar de máquina virtual no Azure. O objetivo aqui é ensinar você a estudar no Azure. Como a gente consegue estudar na nuvem, por que é tão importante a gente dominar alguma nuvem para ter um ambiente de estudo. É isso que eu vou passar para vocês, o caminho das pedras, passo a passo, eu criar junto com você a máquina virtual GSQL Server na nuvem Azure, incluindo a questão da conta gratuita, vou falar um pouquinho da conta gratuita, vou indicar até um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre conta gratuita. Antes, aqueles nossos recadinhos. Primeiro, se você não está cadastrado aqui para as lives, faça o seu cadastro aqui embaixo na descrição do vídeo, faz o cadastro, entra no grupo do Telegram, porque lá é que eu compartilho todo o material da live, tem acesso ao material das lives anteriores, eu já adianto o tema da próxima live e etc. Então é muito importante que você entre nesse grupo. E me acompanhe também nas redes sociais, eu estou no Instagram, no TikTok, eu tenho um blog onde eu escrevo alguns artigos mais densos, né? Então faça lá, né? Me segue nas redes sociais, faça seu cadastro também no blog, está no link aqui na descrição, coloquei todos os links na descrição também, me segue lá no LinkedIn. Então, vamos lá, o que a gente vai ver hoje nessa live de número 82, eu estou desde janeiro de 2024 fazendo lives toda terça-feira às 20 horas aqui no canal com uma mega aula, né? Normalmente essas aulas duram entre 1h30, 2 horas. Eu procuro não chegar muito perto de 2 horas, que é um pouco cansativo para você, para mim também, tá? Então, vou fazer uma pequena introdução ao Azure. Então, se você nunca viu nuvem na vida, nunca viu Azure, eu vou fazer uma introdução, vou colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Vou ensinar a montar uma infraestrutura básica no Azure, é o pontapé inicial de quem vai trabalhar com Azure, ter essa infraestrutura de VNet, de Virtual Network dentro do Azure. E aí, no mínimo, numa VNet, você tem que ter um mínimo de segurança, e aí eu vou te ensinar a criar um NSG, um Network Security Group. Vamos para um rápido hands-on, criar essas duas estruturas é muito rápido. Vou fazer um Grand Tour aí no portal do Azure. Para quem nunca entrou no portal do Azure, vou fazer algumas explicações básicas nesse primeiro hands-on. Depois eu volto falando de máquina virtual, tá? E aí as opções que nós temos em termos de máquina virtual e qual é indicada para se utilizar em estudo. Aqui o objetivo não é te ensinar a montar um servidor de produção no Azure, mas te auxiliar no estudo. Como é que você estuda com uma VM na nuvem? É muito importante que você saiba fazer isso, porque tem alguns laboratórios, alguns hands-ons que não dá para fazer em casa. Você tem que ter vários servidores, e aí a nuvem te proporciona isso. Bom, e aí vamos para um hands-on no final. Combinado? Então vou trocar a visualização para passar alguns recadinhos a mais. Os meus cursos, se você quiser acelerar o seu caminho aí na área de dados, tanto para a linguagem SQL de alto desempenho, que é o curso Turbo SQL, e aí é um curso que abrange várias carreiras, né? Qualquer carreira que precise interagir com um banco de dados precisa ter conhecimentos da linguagem SQL, no meu entender, na minha concepção, vem em paralelo com saber otimizar as consultas. Eu vejo gente perder emprego nas empresas porque não sabe escrever consultas direito, não sabe otimizar as consultas, manda a bomba atômica para o servidor, gera problema na produção e aí, ó, pum, abre vaga. Então, todos os meus cursos de linguagem SQL que eu fiz até hoje, sempre botei junto conhecimentos, sempre incluí junto conhecimentos de otimização de consultas, de query time. Então, é o caso do meu curso online Turbo SQL. Então, no Turbo SQL, ali dentro tem dois cursos. O curso da linguagem SQL completo e o curso de query time, eu te ensino a otimizar consultas. Meus demais cursos são voltados para a carreira de administrador de banco de dados, isto é, DBA. Tenho o meu
curso de entrada, meu curso mais simples, mais básico, que é o Starter. O Starter, qual o grande público dele? Poxa, eu sou um desenvolvedor, né? Eu não quero virar um DBA, mas eu preciso ter conhecimento de administração de banco de dados, que eu acabo fazendo em alguns clientes. Eu trabalho numa empresa que não tem DBA, eu acabo sendo responsável pelo servidor na produção. Então, o intuito desse curso é um curso pequeno, um curso rápido, direto ao ponto, que te ensina o básico da administração de bancos de dados SQL. O mesmo acontece, muito comum, carreira de infraestrutura de rede. É né? Muito comum, chego nas empresas, não tem DBA, quem é que toma conta de um servidor de banco de dados SQL no dia a dia? Um profissional de infraestrutura. E é ideal que ele tenha conhecimentos básicos. Esse é o SQL Starter. E tem os meus outros 2 cursos, aí sim, que te formam um DBA, um administrador de banco de dados SQL Server especialista. Tem o SQL Server Pro, que ele trata da parte do on-premise. Quando eu digo on-premise, é um SQL instalado numa máquina local, num servidor local na empresa, ou instalado num servidor de um data center, ou instalado numa máquina virtual em qualquer nuvem, Azure, AWS, etc. Então você tem um SQL completão ali instalado e o SQL Server Pro, ele te ensina a instalar, configurar, gerenciar e até tópicos avançados como resolução de problemas, monitorar o servidor, replicação e alta disponibilidade. Tá? E tem a minha formação completa, Comunidade SQL Server Expert. Tá? Então, ela tem tudo que o Turbo tem. Por exemplo, esses 2 cursos, Linguagem SQL e curso Query Tuning, eles estão no Turbo, estão aqui dentro da comunidade. Esse primeiro curso, curso SQL Server On-Premise, ele é igual ao SQL Server Pro, que eu acabei de falar. Tá? Aí temos curso de Azure e Infraestrutura, que você tem um curso de tudo que um DBA, que um administrador de banco de dados, precisa saber de infraestrutura no Azure. Como é que faz backup de máquina virtual? Como é que monta uma infraestrutura segura no Azure? Como é que eu migro, por exemplo, as contas de um Active Directory local para o Azure Entra ID, que é o Active Directory na nuvem, né? O sistema de diretórios na nuvem. Também te ensino a fechar VPN, quer dizer, toda a parte de infraestrutura que um DBA precisa fazer. Poxa, mas são tarefas que um profissional de infraestrutura faz. Perfeito. Se você tiver a sorte de ter uma empresa com profissionais de infraestrutura com esse conhecimento, onde eles fazem tudo certinho, ótimo. Mas, na minha experiência, em muitas empresas que eu entro, ou o profissional tem conhecimentos rasos de nuvem ou não tem. Eu já fiz migrações de empresa de on-premise para nuvem sendo DBA. Né? Claro, o ideal é ter um profissional de infraestrutura, óbvio, eu indico para essas empresas ter, mas no início a empresa está começando, vai ficar muito caro ela contratar um DBA, contratar um profissional de infraestrutura, e eu normalmente dou essa ajuda nesse pontapé inicial. Então, o intuito desse curso Azure Infraestrutura é te fornecer essa base de infraestrutura do Azure, até para você dialogar com a galera de infraestrutura. E aí sim, o curso Azure SQL Server, onde você vê todas as entregas PaaS, P-A-A-S, Platform as a Service, do SQL Server no Azure, que é o Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance e máquina virtual com SQL Server, que no Azure tem algumas particularidades, isso você vê nesse curso. E tem também um curso que está em desenvolvimento, que é o do Integration Service, que é o curso de carga de dados, que utiliza uma ferramenta que acompanha o SQL Server. Além disso, eu faço workshops mensais, ao vivo, exclusivos para meus alunos e alunas da comunidade. Já teve todos esses, você encontra a gravação dentro da comunidade. Tudo sobre NoLock, TempDB, como eu faço as minhas consultorias de análise de servidor, incluindo até um relatório, obviamente, tiro o nome do cliente, mas incluindo um relatório da análise que eu faço, alterando a collection de um banco de dados, paralelismo, SQL Injection, IA no dia a dia para DBAs, quer dizer, vamos incluir numa rotina DBA IA, e novidade do SQL Server 2025, primeira parte, porque logo já vamos ter a segunda parte para os meus alunos e alunas, onde eu estou mostrando as funcionalidades novas na versão que está no forno, está para sair aí mais no final do ano, o SQL Server 2025. Além disso, grupo exclusivo no Telegram para dúvidas, assistir uma aula, pintou uma dúvida,
coloca lá no grupo do Telegram. E o interessante é que a comunidade já fez 1 ano, então já tem alunos e alunas ali que já estão há 1 ano estudando o SQL, né? Então já viraram verdadeiros experts em SQL Server. Já tem aluno e aluno que já se certificou, né? Já tirou a certificação DP300. Então, às vezes, quando eu chego lá para responder uma dúvida, a galera já ajudou e já respondeu. Tem também um outro grupo de network, o pessoal bate papo, carreira e etc. E um grupo no LinkedIn, onde eu escrevo alguns artigos, coloco no LinkedIn, incentivo os alunos a fazer o mesmo, troca de experiência. Então, olha só o meu trabalho aqui no YouTube. Né? Desde janeiro de 2024, fazendo lives toda terça-feira às 20 horas. Olha quantos temas eu já abordei. Tá? Logo no início aqui no canal, as 10 primeiras lives eu tive assim o cuidado de utilizar temas básicos. Né? O meu intuito quem está chegando aqui no canal e não tem conhecimentos do SQL Server, eu fornecer um conjunto de lives que ensinam do zero, do básico, o SQL Server. Tanto que, quando você faz o cadastro, você recebe essa playlist minha, né? Essa sequência de 12 lives que apresentam o básico do SQL Server. Né? Vai lá, funcionalidade por funcionalidade. Como é que instala, como é que cria banco, como é que automatiza, como é que faz backup, tudo básico, para aí sim você conseguir acompanhar as demais lives. Poxa, Landry, mas eu fui lá no canal, eu não estou vendo essas lives todas. Se a gente avançar aqui para 2025, nós estamos na live de número 82. Sim, essas lives todas não estão disponíveis gratuitamente, publicamente no canal. As lives elas ficam disponíveis no canal gratuitamente durante 7 dias. Tempo mais suficiente. Você acompanha o canal toda semana, assistir essas aulas. Tá? Depois elas ficam restritas aos meus alunos e alunas do curso SQL Server Pro, da comunidade SQL Server Expert. E no Turbo SQL vão aquelas lives relacionadas à linguagem SQL e Query Tânia. Ok? Então, por exemplo, essa live aqui, terça-feira, está disponível a gravação dela na terça-feira, ela vai sair do ar na semana seguinte, segunda-feira. Então corre, assiste. E não esquece de clicar aqui embaixo no curtir. Isso é muito importante aqui para o canal. Por quê? Porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e começa a distribuir para mais gente. O canal cresce e eu vou estar toda terça-feira aqui com vocês. Se vocês consomem o conteúdo gratuito, não dá nenhuma curtida, não dá um comentário, o canal não vai crescer e você vai perder a oportunidade de continuar tendo um conteúdo gratuito de qualidade, eu não tenho a menor dúvida, né? Que conteúdo de qualidade, porque tem 25 anos nessa bagaça aqui. Né? Há 25 anos eu trabalho com administração de banco de dados. Né? Tem todas as certificações do SQL, desde lá no início do SQL 7.0 até agora na nuvem. Sou Microsoft Trainer, dei aula muitos centros autorizados, desde 2000 a 2014 eu fui um Microsoft Trainer. Então, tenho experiência em consultorias de banco de dados e também sei ensinar, além de ser professor universitário. Então, aproveita aqui, comenta, vamos engajar esse canal para a gente continuar tendo esse conteúdo gratuito aqui no YouTube. Então, vamos começar. Né? O que é o Microsoft Azure? Isso lá atrás era importante começar com esse slide, o que é o Azure. A grande maioria sabe o que é o Azure. Mas se você está chegando aqui agora e não conhece nuvem, esse slide é o ideal para você entender. Né? Nuvem não existe só a da Microsoft, não existe só o Azure. Existem várias outras. Das mais conhecidas, a AWS, que é a da Amazon, é uma nuvem. Hoje é a maior nuvem, né? Em segundo lugar é a Microsoft. E em terceiro lugar, a nuvem do Google, da Google. Tá? Existem outras, tem lá da Oracle. Existem outras nuvens, mas essas três são as principais, que têm a maior fatia do mercado. E claro, uma nuvem da Microsoft para os produtos da Microsoft tem muito mais funcionalidades, né? É muito melhor, porque são os próprios produtos da Microsoft. Então, eu sou certificado pela Microsoft, trabalho com produtos Microsoft. O mais natural é o quê?
eu me tornar especialista na nuvem da Microsoft. Então, essa aula vai falar da nuvem da Microsoft, ok? Então, vamos lá. Ela foi lançada em 2010, né, com o nome Windows Azure, e em 2014, né, foi renomeada para Microsoft Azure. Ela hoje, isso eu pesquisei antes de... meu slide tinha lá 60 regiões, mas eu fui pesquisar hoje quantas regiões o Azure tem. Tem mais de 70 regiões. Eu vou explicar para você o que são essas regiões espalhadas pelo globo. São mais de 400 data centers. Então, o que acontece? Uma região, ela contém vários data centers espalhados, distribuídos dentro dessa região. O que quer dizer isso? Eles têm uma certa distância entre eles, tá? Previamente determinada. Deixei um link aqui, é até interessante que ele mostra o globo terrestre, você pode gerar o globo e aí você consegue ir vendo aonde estão os data centers da Microsoft. Tá? Então, vou falar um pouquinho mais o que é essa questão de região. Tá? A região é um grupo de data centers, um conjunto de data centers em uma localização geográfica. Vamos dar um exemplo aqui do Brasil. Tá? Existe uma região do Azure, aqui no sul, que fica na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a maior cidade aqui do Brasil. Né? Para você que está de fora, eu sei que tem os alunos de Portugal, de Angola, de Cabo Verde, você que está de fora, que não é daqui do Brasil, quer dizer, São Paulo, a maior cidade aqui do Brasil, possui vários data centers. Toda região tem pelo menos 3, normalmente tem mais, mas tem pelo menos 3 data centers. Tá? Então, em uma boa distância entre eles. Então, cada um numa ponta da cidade de São Paulo. Essa é a ideia. E aí existem regiões espalhadas pelo globo. Um ponto importante é que todo o tráfego que ocorre dentro da região não é cobrado. Não é cobrado e tem uma baixíssima latência, quer dizer, uma excelente velocidade de comunicação. A gente tem como testar a velocidade de comunicação, né, com o speed test do Azure. Então, eu deixei o link aqui no slide, depois vocês clicam, vocês vão ver, da sua localidade, qual a latência para cada região do Azure. Né? Por exemplo, eu estou aqui no Brasil. Se eu faço o speed test, obviamente, a região aqui do Brasil vai dar uma latência menor. Em segundo lugar, vai ficar quem? Normalmente, as regiões ali dos Estados Unidos. E aí ele vai graduando para você. Por que isso é importante? Na hora de você escolher a região, você vai querer ter o mínimo de latência. Outra observação importante é que há uma variação entre as regiões, além da latência, que eu já comecei falando, do custo. Então, existem regiões que provisionar, por exemplo, uma máquina virtual é mais caro e em algumas regiões é mais barato. Por exemplo, se eu provisionar uma máquina virtual numa região aqui do Brasil, é muito mais caro do que provisionar a mesma máquina virtual numa região lá dos Estados Unidos. Tá? Então, o custo está envolvido, óbvio, com impostos do país, custo de mão de obra local. Então, o custo por região ele vai variar. Tá? E tem também restrições legais. Tem algumas empresas, por exemplo, aqui no Brasil, por restrições legais, não podem ter os seus dados fora do país. Aí elas são obrigadas a colocar em regiões aqui do Brasil. Tá? Nem todo o serviço está disponível em todas as regiões. Tá? Eu posso ter, eu preciso provisionar um SQL Managed Instance, que é uma entrega paz. O Managed Instance não está disponível em 100% das regiões do Azure. Pode ter uma região que não tem um Managed Instance. Então é sempre bom a gente verificar antes. Tem o link aqui no slide da lista, né, dos produtos, dos serviços por região. Bom? Então, como o Azure, o Azure, né, é organizado? O que eu chamo de, vou começar de baixo, tá? O que eu chamo de recurso pode ser uma máquina virtual,
pode ser uma infraestrutura de rede, uma VNet, pode ser um servidor de aplicação. Tá? Então, qualquer coisa que eu provisione, qualquer serviço que eu provisione no Azure é chamado de recurso. E esse recurso, ele obrigatoriamente tem que estar embaixo de um grupo de recursos. Então, o que é um grupo de recursos? O próprio nome já está dizendo, né? Ele agrupa recursos. Tá? Então, toda vez que eu provisiono um recurso, eu tenho que dizer em que grupo ele está. Tanto que vocês vão ver, o primeiro passo, quando eu começo a usar o Azure, a primeira coisa que eu faço é criar um grupo de recursos. Uma vez criado esse grupo de recursos, eu começo a provisionar os recursos dentro daquele grupo de recursos. Por questões de organização, o ideal é que você mantenha no grupo de recursos todos aqueles recursos que estão na mesma região. Tá? Mas não é obrigatório ter isso. Eu posso ter um recurso de uma região diferente dentro de um grupo de recursos. Pelo menos eu gosto de organizar dessa maneira. Subindo um pouco mais na hierarquia, nós temos as subscrições. Subscrição, você tem que pensar na hora. Ó. Grana, dinheiro, cobrança. Tá? É onde ele vai tarifar o que você está gastando. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa pequena, eu quero começar a usar o Azure. Eu vou lá e crio uma subscrição. Crio uma subscrição, aí defino como é que eu vou pagar o Azure, se vai ser um débito automático no cartão de crédito, ou o Azure vai gerar uma fatura, eu vou lá e pago aquela fatura. Então, isso em termos de empresa. Em termos de pessoa física, você pode usar uma subscrição com cartão de crédito. Inclusive é gratuito, eu vou falar já já. Precisa de um cartão de crédito. Ah, André, como é que é gratuito e precisa de cartão de crédito? Vou explicar, ele não sai cobrando no seu cartão, fica tranquilo. Mas eu vou explicar direitinho lá, tá? Então, a subscrição é a grana, o dinheiro, onde vai tarifar. Uma subscrição pode ter vários grupos de recursos, onde cada grupo de recursos pode ter vários recursos. Então, por isso que é uma hierarquia. Subindo um pouco mais na hierarquia, nós temos o grupo de administração, o Management Group. Normalmente, nesse nível, já são empresas um pouco maiores. Empresas que possuem várias subscrições. Por exemplo, eu posso criar uma subscrição para o meu departamento de marketing. Depois eu crio uma outra subscrição para o meu departamento de vendas. E aí eu provisiono todos os recursos que atendem o departamento de marketing numa subscrição e todos os recursos que atendem o departamento de venda em outra subscrição. E ali cada departamento é responsável por esse pagamento. Então, uma empresa, muitas vezes, empresas de média ou grande parte, tem várias subscrições. Então, a maneira que a gente tem de organizar essas N subscrições, de definir regras em comum a essas N subscrições, é no grupo de administração, Management Group. Ok? Então, essa é a organização do Azure. Conta gratuita. Agora vamos entrar na questão da nossa live, né? Que a razão de ser da nossa live é como estudar no Azure. Primeiro, vou trocar, tomara que eu esqueça, quando está ao vivo vocês me lembram, né? Que eu não esqueço de voltar. Eu vou lembrar, vou fazer o esforço. Mas vamos lá. Por que eu bato nessa tecla que é importante, é fundamental para quem pretende estudar administração de banco de dados, dominar uma nuvem? Por quê? Porque para você realmente estudar todas as funcionalidades, não dá para fazer numa máquina em casa. Tá? Dificilmente você vai ter um profissional que almeja ser um DBA pleno, sênior, com vários computadores em casa. Ou então, tendo um computador com altas capacidades, onde você consiga criar várias máquinas virtuais. Então, normalmente, a gente tem em casa computadores mais modestos. Como eu estou há 25 anos trabalhando com isso, eu sou da época que não existia nuvem. Então, eu fui obrigado sempre na minha carreira a ter um ambiente em casa para poder montar os meus laboratórios. Já teve uma época de eu ter 3 computadores em casa, antes de ter essa história de máquina virtual. Quando veio a máquina virtual, ficou muito mais fácil. Aí eu comprei
Eu tenho um computador, que é o meu desktop, que eu uso no dia a dia, e eu tenho um segundo computador, onde eu coloquei um excelente processador, no caso, um processador com 4 núcleos e 32 GB de RAM, que aí eu consigo criar várias máquinas virtuais e criar alguns laboratórios. Mas mesmo num ambiente como esse, eu fico restrito a uma determinada quantidade de máquinas. E na nuvem eu não tenho. Né? Na nuvem eu posso subir várias máquinas virtuais. Ah, André, mas isso vai ficar muito caro. Não, não vai ficar muito caro. Tá? Eu vou te ensinar aqui como é que você gerencia essa questão de custo. Então é muito importante para você que almeja ser um DBA ter, sim, claro, um ambiente em casa para estudar, o que der para estudar em casa de graça. Óbvio, você vai ter um SQL instalado local e vai estudar localmente tudo que você consegue estudar em um servidor só. Mas tem vários outros cenários que envolvem mais de um servidor, como alta disponibilidade, replicação, só citando esses dois, onde você vai precisar de vários servidores SQL. Aí a nuvem está aí para te ajudar. Bem, no caso da nuvem da Microsoft, aí voltando para o slide, nós temos a possibilidade de criar uma conta gratuita. Ah, Landry, a conta gratuita é de eterno? Não. Ela é válida durante 30 dias. E ela te dá um crédito para usar. Ah, Landry, ela vai me dar dinheiro? Não, ela vai te dar crédito. E é dinheiro pra caramba, tá? Acredite. $200. Tá? Então você tem $200 para torrar no Azure durante 30 dias. Pô, isso já dá para estudar para caramba. Tá? Legal, mas vamos imaginar que se esgotou os 30 dias. O que vai acontecer? Aí você tem duas opções. Ou esquece essa conta, e aí pum, ela será excluída, obviamente, depois dos 30 dias. Aqueles recursos que você provisionou, eles serão parados e serão removidos do Azure um tempinho depois. E a sua conta vai deixar de existir. Ou então você transforma ela numa conta Pay as you go. O que significa esse termo? Pay as you go. É que mensalmente a Microsoft vai debitar do seu cartão o que você usar durante o mês. Então, você precisa fazer esse movimento de transformar a conta em Pay as you go para ter cobrança no seu cartão. Se você não fizer esse movimento, não vai ter cobrança no cartão. Por que eu estou falando isso? Que para você conseguir criar uma conta gratuita, você precisa de 3 itens. Um número de telefone celular, um cartão de crédito internacional, claro, e um e-mail. Landry, então quer dizer o seguinte, basta informar um telefone celular, cartão de crédito e e-mail que eu consigo criar conta gratuita. O que me impede de, quando esgotar os 30 dias, eu criar uma outra conta gratuita? Por exemplo, com outro e-mail. O que te impede é que a Microsoft, a princípio, ela deixa você criar uma conta gratuita. E ela vai fazer de tudo, com IA por trás, claro, de identificar quando você estiver tentando criar mais de uma conta gratuita. Tá? Então, não é garantido que você vai conseguir criar mais de uma conta gratuita. Landry, você conhece gente que criou mais de uma? Conheço. Eu mesmo já criei mais de uma e eu vou te dizer agora como é. Tá? Não vou me estender muito aqui de como criar a conta gratuita, porque está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas está aqui no slide, você que faz parte do grupo do Telegram, que se inscreveu para as minhas lives, vai receber esse material com esses links todos, tá? Mas esse link, esse último aqui, eu coloquei na descrição do vídeo, porque eu sou camarada, tá? E esse é um link de um vídeo que eu fiz, criando uma conta gratuita lá, na aula, do zero. Tá? Eu mostro como criar a conta gratuita na prática. Mas o que eu vou te passar aqui, que eu repito lá no vídeo, é o seguinte. Se você tentar criar uma nova conta gratuita, você não pode repetir nenhum desses 3 itens. Você tem que arrumar um outro telefone, um outro e-mail e um outro cartão de crédito. Se você tentar repetir um deles, a Microsoft vai bloquear. Não vai te deixar criar uma outra conta gratuita. E aí, o algoritmo está cada vez mais restritivo. Então,
Volta e meia, como é uma aula que já está há um tempo no meu canal, né, de criar conta gratuita, tem uns comentários lá na aula. Ah, poxa, como se eu fosse o suporte da Microsoft. Não consegui criar, está dando erro no meu cartão de crédito, está dando erro no celular. Cara, é o algoritmo da Microsoft identificando algum problema no seu cartão, não é internacional, já usou alguma outra vez. O e-mail, às vezes acontece o seguinte, o cara vai, cria um e-mail novo agora e vai usar na Microsoft. Se o e-mail tem pouco uso, vai cair no algoritmo da Microsoft. E-mails criados lá na própria Microsoft têm, assim, um grau de confiabilidade para eles maior. Mas use o e-mail que você já trocou mensagens, pelo menos durante um tempo. Não ser um e-mail completamente cru, criado apenas para esse fim. Tá? Então, existem restrições. Se você não conseguir, tem certeza que eu nunca criei uma conta gratuita na Microsoft, a Microsoft está encrespando, não está deixando. Não adianta mandar mensagem para mim. Mande a mensagem para a Microsoft, né? E solicite, muitas vezes eles revêem a situação, tá? Então, às vezes você cria a conta e eles não te dão crédito, dizendo que você já não foi elegível para ter o crédito. Você tem um lugar lá na página do Azure, em suporte, você abre um chamado que muitas vezes eles vão liberar o seu crédito, tá? Então, cria a conta gratuita e depois, Landry, criei a conta gratuita. Eu quero continuar estudando no Azure, tá? Só que agora vai ter cobrança. Que cuidados eu tenho que ter? Primeiro, defina um orçamento mensal e coloque no portal do Azure, vou apontar para você onde é, um limite para o seu orçamento. Porque se chegar naquele limite, ele vai travar, ele não vai cobrar no teu cartão mais do que aquilo, mas obviamente você não vai conseguir provisionar mais nada, tá? Outra coisa importante, construa o seu laboratório, estude, terminou de estudar, destrua tudo. Não deixa lá. Porque se você deixar lá, vai cobrar. Então, o Azure, você tem que ter uma organização muito boa para estudar e gastar pouco dinheiro. Você vai, elabora, pensa em todo o laboratório que você vai fazer. Vou criar tantas máquinas virtuais, já elabora todo o projeto, já elabora tudo que você quer testar, deixa tudo mastigado, prontinho. Aí você vai lá no sábado de manhã e cria todo o ambiente, testa tudo que você tem que testar e depois, pum, destrói. Você vai gastar R$5, R$10, R$15, uma mixaria por mês e vai estudar, né? Coisas que você não conseguiria estudar numa máquina local. Esse é o grande barato, você dominar o mínimo da nuvem, que é crescimento profissional. Então, legal, André, já criei a minha conta gratuita. Vou começar a brincadeira agora. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é criar uma infraestrutura de rede. Por quê? No Azure, a princípio, você tem a rede da Microsoft, o Azure está lá, aí você cria a sua subscrição. Se você sair simplesmente provisionando coisas aqui, esses recursos, eles vão estar ali disponíveis para toda a rede da Microsoft, por padrão. Menos máquina virtual que cria uma VNet por debaixo dos panos, eu vou comentar. Mas muitos recursos, eles ficam ali, qualquer outra subscrição pode acessar, né? Se não tiver uma boa segurança, olha o problema. Então, o que é o Azure Virtual Network? A famosa VNet. É uma rede privada dentro do Azure. É como se eu subisse um muro dentro do Azure. Esse lugar aqui é meu. Ninguém enxerga. Só eu. Eu e os meus recursos que eu criei aqui. Tá? Então, é uma rede privada dentro do Azure. Então, por isso que é uma boa prática. O primeiro passo para você ir para o Azure é criar a sua infraestrutura privada de rede. Uma ou mais VNets. Isso é um projeto que você faz. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu já vi, eu estou numa empresa hoje desenvolvendo um projeto de carga de dados e eles estão com a infraestrutura toda errada. Eu estou há 1 ano e meio fazendo um projeto nessa empresa. Quando eu entrei, eu falei, olha, está tudo errado, vocês não criaram um VNet. Os recursos são todos soltos aqui dentro do Azure. Qualquer um vai lá e acessa. Aí o rapaz virou e falou para ele, pô, a gente sabe, Landry, depois a gente viu a besteira que a gente fez. Mas a gente vai arrumar. Já está 1 ano e meio, não arrumaram até hoje. Né? Então, se você nasce errado no Azure,
consertar depois. As coisas entram em produção para você mexer, é uma complicação. Então, eu já vou te ensinar da maneira correta. O primeiro passo é criar um Azure Virtual Network, tá? Então, é uma rede privada dentro da internet onde você pode segmentar em sub-redes diferentes. Vou criar uma sub-rede onde eu vou colocar os meus servidores de banco de dados. Vou criar uma outra sub-rede onde eu vou colocar os meus servidores de aplicação. Vou criar uma outra sub-rede onde eu vou criar os meus recursos de homologação. Você vai distribuindo, tá? Você vai isolando esses recursos e vai administrando esses recursos. Alandri, e essa questão, todo mundo que está ali dentro do Virtual Network pode se comunicar livremente? Por padrão, sim. Tá? Mas se eu quiser brecar, né? Brecar, por exemplo, os recursos que estão na sub-rede onde estão os meus servidores de aplicação só podem acessar a outra sub-rede onde estão os meus bancos de dados a partir da porta 1433. Qualquer outra porta eu não quero que acesse. Quem é que faz isso? É um outro cara chamado Network Security Group, tá? Que a gente vai ver no próximo slide, esse aqui. Então, o Network Security Group ele funciona bem parecido com o firewall que tem no seu Windows. Todo Windows tem um firewall, tá? Não é o Windows Defender, ele tem lá um firewallzinho, onde você define as regras. Vai aceitar requisição na porta 1433 ou não? De fora para dentro ou de dentro para fora? É o in e o out. É igualzinho o NSG aqui no Azure. Então, o NSG você pode ligar direto a uma VM, isto é, a uma placa de rede que não é indicado, ou a subnet, que é o indicado. Por quê? É uma regra que se aplica para vários, em vez de você estar aplicando, às vezes, a mesma regra para várias VMs individualmente. Tá? Então, o que a gente vai criar agora é essa primeira infraestrutura. Criar uma VNet, eu vou definir um NSG associado a essa VNet e eu vou abrir as portas necessárias de comunicação. Combinado? Então vamos para o nosso primeiro hands-on. Vamos lá. Bem, já estou com o meu portal do Azure aberto. Vou aumentar um pouquinho aqui, fica mais fácil para vocês. Prontinho. Esse é meu portal do Azure. Legal, André. Agora, vou fazer uma tour para vocês, né? Assim que você entra no portal do Azure, a primeira coisa que eu te oriento a fazer, deixa eu sair aqui da frente para não atrapalhar, tá? A primeira coisa que eu te oriento a fazer é clicar nessa engrenagem aqui, ó. Tá? Clique nesta engrenagem. Você vai configurar o seu portal do Azure. Vou clicar na engrenagem. Prontinho. Cliquei na engrenagem, agora eu posso voltar. Pronto, voltei. Estou aqui de volta. Então, vamos lá. Aqui, ele me diz os diretórios que eu posso acessar. Tá? O que acontece aqui? Eu tenho uma conta no Azure. Eu tenho uma conta no Azure, aonde eu está vinculado à minha conta de Microsoft Trainer. Todo Microsoft Trainer tem créditos mensais. Todo mês, a Microsoft me dá créditos aqui no Azure para eu estudar. Tá? Deixa eu ver aqui se aparece a mensagem. Olha lá, aparece a mensagem. Vou sair da frente para vocês verem. Ó. Eu tenho R$550 para gastar no Azure. Então, todo mês, a Microsoft vai lá e acredita na minha conta porque eu sou Microsoft Trainer, que é um barato, porque aí eu estudo com tranquilidade. Né? Consigo estudar com tranquilidade. Deixa eu voltar aqui para a engrenagem. Pronto. Mas eu também acesso Azure de clientes que eu atendo. E aí eu consigo comutar através... Eu não vou clicar para vocês não verem o bando de clientes, mas se eu clicar aqui já vão aparecer os diretórios de todos os clientes que eu atendo. Aí é só eu ficar comutando de um para o outro. Tá? Aparência, aqui onde eu quero chegar. Oriento logo de cara. Selecione Docker. O que é esse Docker? Ele vai segurar esse menu lateral esquerdo. Muita gente fica perdido sem esse menu. O portal do Azure ele entra sem esse menu aparecendo. Você tem que clicar para ele aparecer. Então, já coloca ele, tá? Já fixa ele.
Outra configuração que eu oriento é o Expanded. O que é isso? Às vezes você entra no recurso e são tantas opções que eles organizam em grupos. Só que o padrão é aqueles grupos estarem todos colapsados. Aí você fica meio perdido. Eu falei, poxa, eu preciso entrar na opção tal, só que você não está vendo. Aí você muitas vezes tem que ficar expandindo um por um para ver onde ela está. É muito melhor você já entrar com tudo expandido. Então é uma outra orientação que eu faço. Uma coisa que eu faço com frequência é o seguinte: bem, o meu tema aqui branco que vocês estão vendo, eu uso no meu próprio Azure de MCT. Quando eu trabalho no Azure do cliente, normalmente eu coloco o tema Dark. Para quê? Para me chamar a atenção. Que eu não estou no meu Azure, eu estou no Azure do meu cliente para eu ter mais cuidado. Né? Então você pode estar trocando de tema também. Outra configuração que eu oriento é com relação à linguagem. Troque para inglês. Troque para inglês. Por quê? Você quer saber o que uma opção faz. Se você pesquisar na internet em português, não vai aparecer quase nada. Landry, mas tem sempre o raio do chat GPT. Mas tem o chat GPT, claro. Tem o chat GPT, mas muitas vezes você bota o termo em português, o chat GPT para pesquisar, ele vai traduzir para o inglês. E nem sempre a tradução literal é a que a Microsoft usou em inglês na interface. Aí ele vai deixar de achar as coisas. Você vai ter que explicar mais, vai dar mais trabalho. Então, use o ambiente em inglês, fica muito mais fácil você pesquisar por problemas, ajudas e etc. Já vai se habituando. Landry, mas eu não sei inglês e tal. Papo reto. De carreira agora. Você almeja trabalhar com TI? Tem problema com inglês? Para tudo agora que você está fazendo. Não faz mais nada. Não estuda mais nada. Estuda inglês. Resolva esse problema hoje. Porque ele vai ser um problema pro resto da tua vida. André, mas tem o chat GPT, cara. Eu escrevo em português, ele me diz em inglês e vice-versa. Muito bem. Você vai levar o chat GPT para uma entrevista de emprego numa multinacional? Você vai levar o chat GPT numa reunião com gente gringa, numa multinacional? Ou você não quer trabalhar em empresa grande? Não, eu não sei inglês, eu vou trabalhar só em empresa pequena. Então não faça isso com a sua carreira. Resolva. Hoje é muito fácil resolver esse problema de inglês. Na minha época não era. Tinha que pagar curso de inglês, era caro. Hoje tem de graça na internet. Você aprende. Você não precisa saber fluentemente, perfeitamente inglês. Você tem que saber se virar. Ler inglês como se fosse em português, isso é exercício de vocabulário, e se virar o mínimo falando. E com o tempo você vai melhorando. Mas tem que resolver esse problema do inglês. Pronto. Papo Coach terminou. Vamos voltar para o portal do Azure. Formato da região, normalmente eu coloco em português, que eu quero ver os valores em real e etc. Tá? Então, essas são as configurações principais que eu oriento para vocês aqui no portal do Azure. Bom? Então, vamos começar. Para você achar os recursos, você tem dois caminhos. Você pode clicar aqui no menu à esquerda em All Service. Aí ele vai te mostrar todos os serviços do Azure, organizados em categorias, e você pode clicar aqui em cima filtrando, né? Virtual, ó lá, já apareceu o Virtual Machine, né? Ou você, vou voltar lá para Home, pode usar aquela barra de pesquisa lá em cima também. Virtual, ó lá, já apareceu o Virtual Machine. Dá no mesmo. O que eu faço com frequência? Eu coloco na minha barra lateral e ela é customizável, tá? Isso aqui tudo é customizável. Já aqueles serviços que eu uso mais. Como é que eu customizo isso, André? Veja, quando eu paro o mouse em cima, ele aparece 3 pontinhos, ó. E aí o ícone muda para essas setinhas. Então eu posso, ó, mudar de posição. Clico, seguro e arrasto. Eu mudo de posição, tá? Se eu parar num recurso e eu não quero mais que ele apareça aqui, eu venho, entro nele e clico na estrelinha. Ele vai desmarcar a estrelinha, ele vai sair dessa lista. Para incluir um recurso na lista, você vem em All Service, pesquisa o recurso que você quer incluir na lista, por exemplo, esse aqui, Image Template.
Você vem na estrelinha e clica, ele vai aparecer lá na listinha. E assim você customiza esse menu lateral, colocando aqueles recursos que você usa com maior frequência. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar a brincadeira. Eu já tenho aqui no meu menuzinho lateral Virtual Network. Ó. Eu já deixo ele bonitinho. E logo embaixo quem? O cara que eu uso em conjunto. Network Security Group. A NSG. Mas você pode pesquisar lá em cima. VNet. Ele achou. Virtual Network. Né? Veja que eu já tenho uma criada aqui. Eu vou criar outra. Deixa eu pegar aqui meu documento. Que eu já meio que já coloquei os nomes todos. Padronizei. Né? Então vamos lá. Então, o que eu falei para você quando eu estava falando de Azure? Qual é a primeira coisa que a gente fazia? Criar o grupo de recursos. Isso? Então vamos lá criar o grupo de recursos. Vou entrar primeiro em Resource Group. Eu já tenho alguns grupos de recurso aqui. Outra coisa importante é você padronizar os nomes, ter um padrão de nomes. Vejo que todo grupo de recurso meu, eu começo com GRP. Ah, Landry, mas tem dois ali que não tem GRP, mas são dois grupos de recursos que o Azure cria automaticamente. Aí eu não tenho gerência, tá? Mas vamos lá, vou criar, vou dar um nome ao grupo de recursos, vou chamar de GRP Live 82, que é a nossa live aqui. Uma dica, toda vez que você for fazer um laboratório, crie um grupo de recursos em separado. Crie um grupo de recursos, provisione tudo naquele grupo de recursos, faça o seu laboratório. Terminei, Landry. Olha, vai simplesmente no grupo de recursos, apaga ele. Automaticamente, todos os recursos criados dentro dele serão apagados. É o que eu vou fazer. Então, eu estou criando esse grupo de recursos, porque no final, quando terminar a live, eu só vou excluir ele e acabou. Tá? Eu vou colocar numa região diferente das que eu tenho aqui. Ó. Vou criar nessa West US 2. Vou até anotar aqui para eu não esquecer. West US 2. Tá? Vou criar nesse. Assim, é uma boa prática também no grupo. Se você adota criar recursos de uma mesma região dentro de um grupo de recursos, botar no próprio nome do grupo de recursos a região onde ele está. Tá? Eu vou deixar West US mesmo. Vou avançar. Next. Tag. Tag é um recurso importante, tá? Quando a gente usa em produção, né? Em cliente mesmo, é importante. Porque, por exemplo, você pode agrupar por tag e analisar custo. Aí você bota aqui uma tag tipo desenvolvimento. Aí você provisiona algumas coisas. Aí você vai lá, provisiona outros, bota produção. Aí você pode analisar o custo. Quero ver quanto eu gastei em todos os recursos tagueados com desenvolvimento. Todos aqueles tagueados com produção. Então você tem como segmentar isso com tags, tá? Então tem um padrão de tags também que é importante. Você pode ter mais de um. Next. Não tem mais para onde ir. Create. Pronto. Estou criando o meu grupo de recursos. Pronto. Criou o grupo de recursos. Sai daqui da frente. Você vê, ó. Ele sempre dá essa mensagem. Tá vendo? Resource grupo criado. Deixa eu voltar. Pronto. Vou dar um refresh na tela. Às vezes leva um tempinho, tá? Para aparecer aqui. Pronto, apareceu. GRP Live 82. Se eu clicar nesse grupo de recursos, veja que ele está vazio. Não tem nada nele que a gente vai começar a provisionar agora. Então, cliquei em Virtual Network, vou criar a meu primeiro recurso aqui da aula, que é a Virtual Network. Primeiro passo, escolher o grupo de recursos. Aqui, muita atenção para não escolher errado. Né? Escolhi o grupo de recursos que eu acabei de criar. Vou criar a VNet chamada VNet Live 82. Vou pegar aqui para não precisar digitar. Veja, quando eu escolhi o grupo de recursos, ele já jogou a região onde o grupo de recursos está. West US 2. Vou para Security. Pode deixar o padrão. Aqui são opções avançadas, como Bastion, que é acesso remoto sem IP público, Azure Firewall, Azure DDoS para ataque de negação por serviço e etc. Agora vamos para a configuração de IP.
tá? Bem, aqui eu vou usar uma subnet só, eu vou usar o IP de rede 10.1, tá? É um /16, o que quer dizer /16? Os dois primeiros octetos que definem a subrede. Então, 10.1. Então, todas as subredes que eu vou criar dentro dessa VNet serão 10.1, tá? Vou criar 10.1.1, depois uma outra subrede 10.1.2, depois uma outra 10.1.3 e assim por diante. Mas o 10.1 não vai mudar para esta VNet, tá? E aqui embaixo eu tenho, vejo que ele já alterou, 10.1.0.0. Eu vou mudar. Eu vou clicar no lápis, eu gosto de chamar de subrede 1 S1. Vou sair da frente, pronto. Tá vendo ali, ó? S2, né? S1, pronto. S1, olha lá. É o nome da subrede, S1, e vou alterar o endereço inicial para 10.1.1. Então, se eu criar a subrede 2, vai ser 10.1.2 e assim por diante. É aquela coisa de querer ser tudo organizadinho, né? Vou salvar, pronto. Eu poderia criar outras subredes aqui? Poderia, ou depois, tá? Mas para o nosso ambiente de estudo, eu só vou criar uma subrede, que é onde eu vou colocar a minha máquina virtual. Vou avançar para a tag, você pode ir lá botar a tag, ó, minha tag tipo é de desenvolvimento. Vou avançar e vou criar. Ele está validando, ele gera um script internamente, valida o script, passou, eu clico em Create. O que é importante, enquanto ele não mudar de tela, espera. Quando ele mudar de tela e indicar que está implementando, aí você pode fazer outra coisa em paralelo, tá? Então, ó, tá trocando de tela. Loading, ó lá, deployment is in progress. Aqui eu não preciso ficar esperando, tá? Eu posso ir provisionar outra coisa. Eu já vou lá provisionar o Network Security Group, tá? Então, vou criar um outro network. Veja que já apareceu aqui a mensagem que terminou de provisionar a VNet, tá? Terminou de provisionar a VNet. Deixa eu voltar aqui que eu fiquei fora. Pronto. Então, vou criar um Network Security Group. Vou clicar em Create. É muito simples criar o NSG, praticamente o grupo de recursos e o nome. Então, vou escolher o grupo de recursos, GRP Live 82, o nome, já trouxe a região e acabou. Já foi parar na tag. Vou escolher lá a tag tipo, desenvolvimento. Vou avançar, liberando o Create. Pronto, a gente cria. Tá? E aí, novamente, eu tenho que aguardar quando ele mudar de tela e começar a fazer o deploy, aí eu posso sair daqui e fazer outra coisa. Tá? Aguardar um pouquinho. Pronto. Tá mudando, ó. Pum. Loading. Deployment is in progress. Criar uma VNet e criar um Network Security Group é extremamente rápido, viu? Já terminou de criar. Vou começar a enrolar vocês, mas nem precisei muito. Já criou rapidinho. Mas alguns outros recursos demoram. Por exemplo, quando eu for criar a máquina virtual, lá no final, vai levar um tempo. Eu vou dar até uma avançada. Essa é a vantagem da aula gravada. Né? Você não precisa ficar esperando. Então, vou dar a avançada que leva um tempo. Mas, agora eu vou configurar o NSG, Network Security Group. Por quê? Eu criei a VNet, criei o NSG, mas eu não falei em lugar nenhum que esse NSG vai controlar o tráfego das subredes dessa VNet. Em lugar nenhum eu disse isso. Então, por enquanto, eu tenho dois recursos separados. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar no NSG e falar, NSG, você vai controlar o tráfego da subrede tal dentro da VNet. NSG, a gente não associa a VNet. A gente associa as subnets dentro da VNet. Ou diretamente a placa de rede que eu falei para vocês que não é indicado. Tá? Então, ou eu saio daqui, vou em Network Security Group e entro no que eu acabei de provisionar, ou já clico direto nesse botão Go to Resource. Se eu clicar direto nesse botão Go to Resource, ele, pum, já vai abrir o NSG que eu criei. Prontinho, abriu. Aí você vai procurar por subnet.
Aqui, ó. Subnet. Vou clicar em Subnet e vou associar. Você vai clicar aqui em Associate. Cliquei. Vou sair da frente. Pronto. Vejam que ele já pegou aqui. O que acontece? O NSG está numa região, certo? Ele já procurou. Bem, nessa região, que VNet existe? Ah, existe essa aqui. Ele já jogou para mim, ó. Naquela VNet, que subnet tem lá dentro? Ele já jogou a primeira subnet. É só clicar OK, ó. Pum. Cliquei OK. Ele está associando. Terminou. Pronto. Associou. Agora eu já tenho aquele NSG controlando a subnet 1 da minha VNet. Já está associado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso configurar as regras de entrada e saída. Tá? Preciso configurar. E essa configuração vai de acordo com os serviços que você tem ali dentro. Por exemplo, aqui é um ambiente de estudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provisionar uma VNet que está lá no Azure. Né? Uma VNet. Uma máquina virtual, uma VM que está lá no Azure. Eu vou estudar aqui de casa, da minha máquina daqui de casa. Então, eu preciso, de algum modo, da minha casa, acessar aquela VM que está lá no Azure. Então, eu tenho várias opções de configuração. Tá? Qual o melhor, mais seguro? É fechar uma VPN. Você fecha uma VPN, um canal seguro, criptografado pela internet, você vai lá e acessa. Esse é o modo seguro. Tá? Só que é um modo que tem custo no Azure. Mais enrolado de configurar. Agora, como o nosso ambiente, o nosso objetivo é de estudar, tem nada de produção lá, é estudo, a gente pode tranquilamente, na máquina virtual, criar um IP público e eu abro direto o remote desktop naquele IP público. Por quê? É um ambiente que eu não vou ficar com essa máquina virtual provisionada durante muito tempo. Eu vou só provisionar ela, estudar um pouquinho e vou desligar. Não, desligar não, vou remover a máquina virtual, porque senão ela fica cobrando. Tá? Então, eu preciso habilitar uma regra de entrada, porque eu vou estar daqui de casa, e preciso acessar a máquina virtual. Então, tem que ir lá no INSG e dizer assim, o INSG, se chegar alguém aqui de fora, eu, Landry, daqui é da minha casa, chegar alguém aqui de fora e tentar entrar, fazer um remote desktop, quer dizer, um desktop remoto, você deixa passar. É isso que eu vou fazer agora. Então, no Inbound Security Rules, eu vou clicar em Add, vou sair da frente de novo. Em Service, eu escolho, já tem pronto, ó, RDP, Remote Desktop. Clique em RDP, ele já escolheu a porta padrão do RDP, 3389. Tá? Altere esse cara aqui, por exemplo, a 500, a regra de prioridade, boa prática não usar o 100, é uma prioridade baixa, para você conseguir fazer o joguinho de prioridade. Pode alterar o nome, vou deixar o nome, que já diz bonitinho, allow, N, RDP, inbound, e vou clicar em add. Pronto. Eu já defini a regra no meu NSG que se eu daqui da minha casa tentar abrir um remote desktop, em algum recurso, alguma máquina virtual que está dentro daquela subrede, que o NSG está controlando o tráfego, ele vai deixar passar. Tá? Ah, André, se eu quero acessar um SQL, 1433, instância padrão, foi instância nomeada uma outra porta. Então, você tem que conhecer dessa questão de porta para poder chegar aqui no NSG, abrir ou fechar. Tá? Por padrão, tudo fechado, você tem que abrir. Bom? Então, vamos voltar para o slide. Eu vou falar um pouquinho. Já temos a nossa infraestrutura lá. Vou falar um pouquinho de máquina virtual no Azure. Parada é a seguinte, existem vários modos, várias maneiras de você criar uma máquina virtual no Azure. Eu posso simplesmente criar uma máquina virtual Windows. O Azure já tem imagem do Windows, então ele vai lá, cria a máquina virtual com Windows. Aí eu vou lá, entro nessa máquina virtual, faço o download do SQL Developer, que é a versão ideal, vou falar um pouquinho para vocês, e faço a instalação. Vai me dar mais trabalho? Vai me dar mais trabalho. Tem um caminho mais fácil? Tem. A Microsoft já tem imagem pronta do Windows instalado e o SQL todo instalado lá. A questão é o que você quer fazer. Eu quero fazer um laboratório de instalação. Aí você não usa essa que já está pronta.
só provisiona uma máquina virtual com Windows e aí você faz todo o processo de instalação. Agora, se você quer estudar simplesmente as funcionalidades do SQL, para que perder tempo instalando? Não é verdade? Então eu já posso provisionar o SQL já instalado. Muito mais rápido. Agora, por que a edição Developer? É Developer, né? Que é o inglês. O SQL tem a Enterprise, que é a mais cara, com todas as funcionalidades. A Standard, que é mais barata, é bem cara também, mas mais barata, que é a Enterprise, que não tem algumas funcionalidades ou tem algumas restrições. Tem a Express, que é gratuita, mas esquece ela, porque ela não tem um monte de coisa. Se você pretende estudar para ser um administrador de banco de dados, a Express não é edição. Você vai instalar, que não tem quase nada ali dentro. Né? Só tem o SQL relacional todo limitado ali. Tá? Então, o ideal é que você trabalhe com uma edição similar ao que você vai encontrar em produção, que é uma Enterprise e uma Standard. Essa é a Developer. A Developer ela é igual à Enterprise. Então, ela tem todas as funcionalidades. Ela só não pode entrar em produção. Ela é para desenvolvimento. Ela é gratuita para desenvolvimento, teste. Ela não pode entrar em produção, mas é o que a gente está fazendo. A gente está estudando. Tá? No SQL 2025, que vai sair aí no final do ano, estou gravando essa live, ele ainda não saiu, mas a gente já sabe que é uma coisa que a gente pede há muito tempo para a Microsoft, e agora você vai poder escolher entre Developer Enterprise e Developer Standard. Tá? Até o SQL 2022, incluindo 2022, a gente não tinha poder de escolha. Quando a gente instalava o Developer, era sempre o Enterprise, com todas as funcionalidades. Tá? Então, vamos lá. Outro ponto importante. Vamos imaginar que você foi lá, fez um laboratório durante um dia inteiro e não conseguiu terminar. Você vai continuar um sábado e domingo. Você estudou sábado e você quer continuar estudando naquele ambiente domingo. Vai dar muito trabalho destruir o ambiente inteiro para recriar. Às vezes vale a pena você fazer isso, dependendo do ambiente. Mas, às vezes, o ambiente é tão trabalhoso para criar que você vai querer manter para o seu outro dia de estudo. Aí o que você faz? Você para a máquina virtual. E quando você para a máquina virtual, cessa a cobrança de processador e memória. Ele continua te cobrando o disco. Então, quando você provisionar as VMs, cuidado com o tamanho do disco. Quanto maior o disco, maior a cobrança. Tá? Então, o ideal é que você tenha, para estudo, VMs com discos pequenos. Porque quando você parar a VM, ele vai continuar cobrando só o disco. Combinado? Então, vamos lá. Então, o que a gente faz para criar já? Como é que a gente faz para criar já essa máquina virtual? Eu já vou mostrar no portal. Já com SQL instalado, você vai pesquisar lá no search, no portal, Azure SQL. Aí você vai cair numa tela similar a essa que você está vendo aqui embaixo. Ó. Com essas 3 caixas. Você vai usar a caixa já da direita, que é SQL Virtual Machine. Essas outras duas são as entregas PaaS. P-A-A-S. Platform as a Service. SQL Managed Instance e SQL Database. Pô, André, queria também saber o que são esses caras. Eu tenho lives básicas sobre os dois. Estão aqui no canal públicas. Eu fiz uma live inteira sobre SQL Database básica e uma live inteira provisionando um SQL Managed Instance básico também. Tá? Então, vamos criar a nossa máquina virtual. Vamos lá. Vamos abrir. Estou aqui no portal do Azure. Agora veja. Se você for em Virtual Machines, tá? E clicar em Create Virtual Machine, ele abrir, olha lá. Ele já vai abrir para a tela de provisionar a máquina virtual. Tá? Aqui embaixo você escolhe a imagem. Image. E aqui tem um mundo de imagens. Tem a opção, ó, Free SQL Server License, que é o developer, com Windows Server. Você pode vir por aqui.
tá? Ou o que eu te ensinei, Azure SQL. Vou clicar em Create, cai naquela tela do slide que eu mostrei, tá? Aí você vem no cantinho direito e ele só vai te mostrar as imagens disponíveis para, deixa eu sair da frente, ó, para o SQL Server. Ah, André, que legal, já aparece ali Free SQL License SQL 2025. O que você falou? Enterprise Developer e Enterprise Standard. Já tem lá, André, por que você não usa? Felizmente, eu não consegui usar na minha subscrição. Ele não me deixa usar na minha subscrição, que é uma bobeira, não sei por quê, tá? Então eu vou usar esse aqui de baixo. Free SQL Server License 2022, que é a versão atual, o SQL 2022 Developer e o Windows Server Developer. Vou usar esta imagem, tá? Clicar em Create e agora eu vou guiar vocês na criação da máquina virtual. Primeiro passo, escolher o grupo de recursos. Escolher o grupo de recursos, GRP Live. Agora, eu tenho que escolher o nome da máquina virtual. Virtual Machine Name. Vou colocar o nome dela aqui. Ó. Chamar de VM SQL Live 82. Vamos descer. Já colocou o grupo de recursos igual, a região igual do grupo de recursos. A Viability Zone não é uma VM para produção que eu preciso, disponibilidade de zona e tal. Não vou entrar nesses méritos. Vou criar sem infraestrutura redundante. Tá? E agora aqui ele já escolheu ó, a Free SQL Server License, do jeito que a gente fez no início, já está escolhido. O que você tem que escolher agora? O size, o tamanho. Quantas CPUs, quanto de memória, é óbvio que isso impacta direto no custo. Tá? Veja que ele já colocou uma que eu uso muito, né? 2 vCPUs, 16 GB de RAM. Tá? Agora, uma observação importante para você que vai usar a conta gratuita. A conta gratuita ela tem um limite de VMs que você consegue provisionar por região. 2 vCPUs. Então, o que quer dizer? Você só consegue criar 2 VMs, cada uma com uma CPU. Ou criar uma única VM com 2 CPUs, que é o suficiente para você estudar. Ah, André, você falou que dá para a gente fazer laboratórios mais complexos com várias VMs. Sim, só que aí você vai ter que colocar as VMs em regiões diferentes. Tá? Então, você cria uma VM numa região com 2 vCPUs, cria uma outra VM em outra região, 2 vCPUs, e assim por diante. Aí você consegue montar o seu laboratório. Tá? Qual vai ser o problema? Que essa troca de informação entre as VMs é tarifado. Tá? Mas como é ambiente de estudo, vai ter pouco tráfego, não tem grandes problemas. Como é que você escolhe? Você clica em All Size e ele te dá aqui a lista. Eu gosto muito de usar esse filtro aqui em cima. Ó. Veja que eu estou usando um filtro de 2 vCPUs. Então você clica ou você tira para ele te mostrar todos, né? Ele vai te mostrar todas as opções. Ou você vai lá e coloca, por exemplo, quero criar uma com 2 vCPUs. Tá? Cada size desse tem um objetivo, tá? Com relação a banco de dados, o ideal é a série E. Por quê? Ela tem a melhor proporção entre quantidade de CPUs e memória. Ela vai te entregar mais memória de acordo com a quantidade de vCPUs, tá? Então, use essa série E. Beleza? Então, estou aqui pegando esta máquina com 2 vCPUs, 16 GB de RAM. Posso ir até 4 discos, não vou usar isso tudo. Não tenho storage local. E ele me dá um preço estimado de R$ 497 o mês. Estimado. Mas eu não vou ficar com essa máquina virtual ligada o mês inteiro. Tá? Por exemplo, para essa aula aqui que eu estou com vocês, essa máquina virtual vai gastar R$1, R$2, no máximo. Entendeu? Então,
É muito barato estudar no Azure, desde que você estude de maneira correta. Se organize para estudar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou ver se eu tenho ele aqui para mostrar. Só um minutinho. Aula. Draw.io. Tá, vou abrir aqui o Draw.io, que é uma ferramenta que eu uso para desenhar infraestrutura. Tá? Vou abrir um diagrama existente. Eu vou pegar o diagrama que eu uso na faculdade, para vocês verem o laboratório que eu monto com eles. Projeto, etapa 2, projeto de aula, ó, Open. Na pós-graduação, eu monto com os alunos esse projeto. Exatamente esse projeto. Veja, são 3 VNets, tá? Eu tenho uma máquina virtual lá em cima. Essa máquina virtual é um servidor de aplicação, Windows, servidor de aplicação. Eu tenho uma máquina virtual aqui embaixo com SQL Server. Eu tenho um SQL Server PAS Azure SQL Database. E eu tenho um SQL Server PAS Manage Instance. Monto esse laboratório inteiro aqui com os alunos na aula. Tá? Monto ele inteiro. Custa R$15. R$15. Isso aqui. Para montar esse laboratório inteiro. R$15. Uma aula de 4 horas. Custa R$15. Então, desde que você se organize, é muito barato estudar no Azure. Tá? Então, selecionei Select. Eu estou enfatizando, vou até trocar aqui a imagem. Vou voltar, né? Eu estou enfatizando isso porque tem muita gente que tem medo. E eu já passei por isso. Não foi nem na Microsoft. Foi na AWS. Mas isso tem muitos anos. A AWS estava começando. Peguei um cliente que tinha um SQL lá na AWS. Tá? E ele queria uma ajuda minha. Eu não sabia nada da AWS. Aí eu falei, André, tem uma conta gratuita lá. Cria lá. Aí eu fui lá e criei a conta gratuita. Da mesma maneira da Microsoft. Dei lá meu cartão de crédito, só que lá não funcionou muito bem. Eu criei um banco de dados no SQL, no RDS, lá na Amazon. Criei uma tabela e incluí 3 linhas. Saí. No dia seguinte, tirei isso tudo. Passou um mês, veio no meu cartão de crédito R$100 cobrado. Eu comecei a brigar com eles e eles devolveram. Eles estornaram. Um erro lá. Então, já passei por isso. Mas tem muitos anos. Muitos anos. Isso já mudou. Na Microsoft pode ter certeza. Você cria a conta gratuita. Se você não transformar para Pay As You Go, nada será cobrado no seu cartão. Agora, se você transformar para Pay As You Go, controle. Dessa maneira que eu estou falando. Organize seu estudo, provisiona, estuda e destrói tudo. E confere que destruiu. Apaga o grupo de recursos, depois você entra para ver se apagou tudo direitinho. Se não apagou, manda apagar de novo para ter certeza que destruiu tudo e cessar a cobrança. Tá? Meus alunos fazem aquele ambiente todo gastando R$15, R$20, R$30. Mais suficiente para estudar. Vamos lá. Agora eu vou entrar, voltando aqui, com um login. Esse login que eu vou informar aqui é o login de administrador no Windows. Tá? E, obviamente, uma senha. Aqui tem as restrições de senha padrão lá no Windows. Você tem que pôr letras, números e símbolos em uma determinada quantidade de dígitos. Aqui. Tá? Essa parte aqui de baixo abstrai. Isso aqui não vai ter funcionalidade, porque a gente criou o Network Security Group bonitinho. Ambiente de produção, você tem um benefício híbrido de levar as suas licenças para o Azure, também no nosso caso, de estudo. Disco, esse disco aqui que será usado para instalar o sistema operacional. Tá? Pode deixar o padrão. Networking, é aqui que é importante. Aqui você vai escolher a sua VNet, aquela que eu criei. Tá? Eu vou escolher a VNet que eu criei, ó, VNet Live 82. Aí ele já colocou aqui a subnet 1. Tá? A subnet 1.
já está lá selecionado. Subnet 1. Beleza? Então, VNet Live 82, Subnet 1. Importante, a gente vai precisar desse IP público para o nosso estudo. Ó. Então, ele vai criar um IP público. Essa parte aqui de baixo deixa none, porque o Network Security Group já existe. Importante você marcar essa caixinha. Marca essa caixinha. Por quê? Aqui você está dizendo para ele, olha, quando eu destruir a máquina virtual, destrui a placa de rede também. O que acontece muito em empresas, a galera não marca isso aqui, aí destrói a máquina virtual. Mas a placa de rede continua ativa. Um monte de lixo lá. Disco também acontece muito. Então, você vai descer, vai para Management. Aqui você tem a opção do Auto Shutdown. O que é isso? Ah, eu não fico estudando de madrugada. Se porventura eu estou estudando lá e eu esqueci de parar a máquina virtual, o próprio Azure vai dar o shutdown na máquina virtual para mim. Tá? Então, pode ser uma segurança que você tem. Aí você usa ou não, se você quiser, você desmarca. Só toma cuidado com isso aqui, o time zone. O padrão é o UTC. Vai lá e troca para o seu. No caso aqui, Brasil, -3. Tá? Eu vou colocar para ele destruir às 23 horas. Vai destruir não, para ele dar o shutdown. Ele não destrói a máquina virtual, ele para ela, cessa cobrança. Processador e memória, continua cobrando o disco. Tá? Aí você pode botar um e-mail de notificação. Tá? Ele vai te notificar antes de desligar. Ele vai te notificar. Monitore não marca nada. Vou avançar. Aqui em Advanced não marca nada. E chegamos na parte do SQL Server. Algumas configurações importantes do SQL Server. Por exemplo, a própria conta Windows, que ele cria no Windows como administrador, já será administradora do SQL Server. Mas se você quiser, você pode criar um login SQL também. Você pode fazer isso depois. Ou fazer aqui, ó, SQL Authentication. Aí ele já trouxe o nome e a senha. Então ele vai criar um login SQL igual. Tá? Configuração importante para reduzir custo da sua máquina de estudo. Storage. Por quê? Por padrão, ele provisiona 3 outros discos, ó, de 1 tera cada um. Ó. Custo da máquina virtual vai lá para a lua. Então, o que você faz? Você clica em Change Configuration, reduz o tamanho do disco em Disk Type. Por exemplo, um disco de 64 GB é mais suficiente para eu estudar. Aí você desce e diz o seguinte, ó, eu não quero um disco em separado para log, expand log storage. Eu não quero um disco separado para log. Uso o mesmo disco onde estão os dados. Eu não quero um disco separado para TempDB. Uso o mesmo disco onde estão os dados. Tá? Então, nesse caso, cliquei em OK. Eu vou ter um disco só a mais na minha máquina virtual, com 64 GB e com tudo lá dentro dele. Outra mudança importante que você deve fazer é aqui, Instance Settings. Se você precisar trocar collation, você troca aqui, mas você desce e marca essa última caixinha, Instant File Initialization. Crescimento de arquivo de dados fica muito mais rápido com essa opção marcada. Ok? Pronto. Eu vou dar um Next para tag. Aí você coloca a tag ou não, ambiente de estudo. Vou botar lá desenvolvimento. Next. Não tem mais para onde ir. Ele vai gerar aquele script e tal, vai validar o script. Prontinho. Vou clicar em Create. E aí aquela mesma história. Ele vai iniciar o processo. Quando mudar a tela para iniciando o deploy, aí eu posso fazer outra coisa. Tá? Enquanto ele não mudar de tela, eu fico aqui esperando. Então, você aguarda um pouquinho, já vai mudar de tela. Pronto, mudou de tela.
Deployment is in progress. É aqui que vai levar um tempo. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma avançada aqui na live e já volto mostrando como acessar essa máquina. Prontinho, máquina virtual provisionada. Vou clicar em Go to Resource e ele vai abrir aqui a parte da máquina virtual. Que é importante você ver nessa interface. Primeiro, aonde você para, stop, ó. Então, clicando em stop, somente clicando aqui no stop, é que ele realmente cessa a cobrança de CPU e memória. Ele continua cobrando disco, tá? E aí, se você quiser reiniciar, você clica em Start. Bom, aonde a gente obtém o IP público, tá aqui, ó, Public IP Address. Se você parar o mouse e aparecer essas duas folhinhas, você clica. Ele já copia o IP público para o clipboard, a área de transferência do Windows, e eu vou usar esse IP público nessa conexão remote desktop que eu já tenho prontinho aqui, tá? Allow me to save. Eu vou pegar só a senha, né, que eu já tenho a senha. Guardei a senha aqui, né? Para não precisar digitar. Connect. Don't ask. Connect. Vou fornecer a senha. Ok. Yes. E aí ele vai abrir a conexão com a máquina virtual. Tá? NSG já está liberado lá. Já tem o IP público na máquina virtual. E aqui, ó. Estou entrando na máquina virtual que eu criei lá no Azure. Toda máquina virtual nova que acabou de ser inicializada, ela leva um primeiro logon, carrega pela primeira vez o seu profile, ela leva um tempinho maior para carregar. Mas depois, tudo fica uma maravilha e ainda mais uma máquina virtual com 2 vCPUs e uma boa quantidade de RAM. Você vai conseguir estudar tranquilamente numa VM como essa, tá? Então, olha, está carregando já o meu profile. Espera mais um pouquinho que ele vai carregar o Server Manager, né? Aí a gente já começa a brincadeira. Responder yes. Ele está inicializando. Primeira inicialização é sempre leva um tempinho a mais. Tá terminando. Vai carregar agora o Server Manager. Mas ele já está com o SQL Server instalado. Tá, gente? Já está tudo instalado. Não precisa fazer mais nada. Ó, carregando o Server Manager. Se ele terminar, se eu tentar fazer alguma coisa agora, ele vai ficar lento e tal. Agora foi. Terminou de carregar o Server Manager. Eu vou clicar nessa caixinha aqui para ele não precisar me mostrar novamente essa tela. Vou fechar o Server Manager. E agora aqui no menu iniciar, você vai ver que o SQL está instalado. Ó. O SQL 2022 instalado bonitinho. Vou jogar até aqui para a barra de tarefas, o Configuration Manager. Já instalou o Management Studio também. Ó. Vou jogar também na barra de tarefas. Vou carregar o Server Manager para vocês verem o que ele instalou. Então tá aqui, ó. Ele instalou tudo. Instalou o SQL Server, o Agent, o Analysis Service, o Integration Service, tá? Só cuidado que o Agent ele entra manual, né? Você vem aqui e altera propriedades. Segunda abinha, troca para automático. Aí ele sempre vai inicializar automaticamente o Agent. Vou inicializar ele aqui. Prontinho. Vou abrir o Management Studio. Ele carregar o Management Studio. E aí a gente já consegue conectar. A gente consegue conectar com o próprio usuário Windows administrador, que eu entrei aqui, que a gente forneceu na hora de provisionar a máquina virtual, ou então com aquele usuário, aquele login tipo SQL, com o mesmo nome do login de administrador do Windows, que eu também defini na hora de provisionar aquela última tela customizada para o SQL Server. Agora está carregando o Management Studio também. Se você quiser chegar aqui e instalar o Management Studio mais atual, também pode instalar. Você pode instalar aplicações aqui dentro também, tá? Para fazer teste
e etc. Então, é uma VM que você pode brincar do jeito que você quiser. Tem muita gente com problema em casa. Ah, poxa, eu tenho um computador com pouca capacidade, não consigo criar máquinas virtuais no meu computador. Isso normalmente dá problema. Você vai lá e tenta instalar o SQL, onde tem um monte de outros programas instalados, aí dá erro, é uma loucura. Pô, você vem aqui na nuvem, você consegue estudar tranquilamente. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live, que ajude vocês a começar a dar esse primeiro passo para a nuvem. A nuvem é um excelente local para você criar múltiplos laboratórios, né? Depois daquele período de gratuidade, cuidado com a questão de custo, use de maneira eficiente. Se você usa de maneira eficiente do jeito que eu te orientei aqui, você vai gastar pouca coisa por mês e vai estudar bastante SQL e outras tecnologias, porventura, você queira estudar. Então, recado final, não está cadastrado ainda para as minhas lives? Cadastre. O link está aqui embaixo. Faça o seu cadastro, entra no grupo do Telegram para ter acesso a todo o material que eu compartilho. Por exemplo, dessa live, eu vou compartilhar o PDF com aqueles links todos que eu coloquei. E se você não me acompanha nas redes sociais, está aqui, também está na descrição desse vídeo, TikTok, Instagram, eu tenho um blog técnico, LinkedIn, me acompanhe nas redes sociais. Até a próxima live aqui no canal.